Como foi sair do armário para sua família? Então, você não quer a felicidade do seu filho? Eu quero a do meu. E ó, dica, prepara o lencinho. Hi peoples, tudo bem? E aí, estão bem? Espero que estejam em casa. Pois bem, chegamos no último dia do mês do orgulho LGBTQIA+. Mas será que é o último dia de luta? Será que é o último momento? Será que só nesse mês que nós podemos falar sobre a cultura LGBTQIA+, sobre os nossos direitos? E aí? E aí, querida? É nisso que a gente tem que pensar. Dia de luta LGBTQIA+, tem que ser todo dia. Todo dia. Não tem época do ano. Tendo parada ou não, tem que haver luta. E como diz uma música maravilhosa, que eu esqueci agora o nome, básico, né? O fervo também é luta. Simples assim. Pessoal, pensando sobre a parada LGBTQIA+, sobre a ausência dela, né, sobre o modo virtual dela, sobre as pessoas estarem em casa, né, quem pode, eu fiquei pensando, bem, as pessoas estão com as suas famílias, né? Pois bem, algumas pessoas estão com as suas famílias, não todas. Muitas famílias deixaram de ser famílias de uma hora para outra. Não por escolha nossa, LGBTQI, mas pelas famílias que não aceitaram, não os respeitaram. Como foi sair do armário para sua família? Todo mundo passa por um processo. Você passou por um processo ou está passando. Eu tive o meu processo de saída do armário. Não foi nada fácil. Acredito que para ninguém seja fácil. Mas, apesar de tudo isso, também tem as pessoas que estão ao nosso redor, que é a nossa família. E a nossa mãe, o nosso pai, nossa tia, nosso tio, nossa avó, aquela pessoa que cuida de você, que é a sua família, ela também passa por um processo de saída do armário. E aí, como será que é para elas, né? Como é que é a vivência deles com isso? Para cada pai, para cada mãe deve ser diferente. Porque ao mesmo tempo que pra gente tem toda uma situação, uma complexidade de saída do armário, por isso aqui vai o recado, viu, queridas que ficam tentando tirar as outras do armário. Para, não tire ninguém do armário. Por quê? Porque é um processo muito pessoal. Num mundo que tá te oprimindo o tempo todo. Num mundo que você não se vê representado em quase nenhum lugar. Então imagina pro adolescente, pro adulto, pra pessoa de idade que tá passando por esse processo de aceitação, o quão sofrido é. E a família também passa. Quando aceita e respeita, obviamente. Porque nós estamos no país que mais mata travestis no mundo. Nós estamos num país que a pessoa trans fica sem emprego por ser trans. Entende? Eu estive vendo alguns perfis, eu acompanho perfis de pessoas trans e vejo vídeo, vejo matérias, e uma coisa que me chocou muito foi quando uma delas me falou assim que antes ela não existia. Ela não existia. Uma parte desse ser humano, dessa pessoa, não existia para a família dela, para o trabalho, porque senão ela não conseguiria trabalho, ela não conseguiria ser aceita, ela não teria um teto. Então, gente, a nossa família é muito importante. E é interessante que a gente também pense que junto com a família, um outro espaço é a escola. A escola também tem que ser um lugar seguro. Tem que ser um lugar que você sinta segurança de estar lá e de se entender, de ver você representado em outras pessoas, em exemplos. É importante. Então esses dois principais grupos, que é a família e a escola, eles têm que se repensar. Tem que se repensar a todo momento. Não só no mês do orgulho, mas todos os dias. Porque todos os dias algum LGBTQIA+, morre ou é assassinado. E isso é preocupante. Eu tenho o privilégio, tive a sorte de ter nascido num lugar com pai, com uma família com pai, com mãe, com irmão, com cachorro, com papagaio, com tudo. Papagaio literalmente, porque meu pai tinha uma casa de aves. E o apelido dele era Carioca. E aí, eu tive esse privilégio. Então, aquele lugar, eu me sentia protegido. Só que assim, olha que engraçado, eu não tive essa conversa com meu pai, por exemplo. Eu nunca sentei com meu pai. Mas o meu pai, vira e mexe,
falava assim pra mim: então, você e o Thiago, mas você e o Thiago, pro meu pai aquele assunto já tinha sido passado. Mas pra mim não. Meu pai faleceu, como muitos sabem, muitos que são mais próximos, e eu nunca falei. Mas eu sempre tive a certeza, e hoje em dia mais do que nunca, que se eu quisesse ter sentado com meu pai, eu poderia. Porque ali eu tinha segurança. Vocês conhecem a minha mãe, alguns já estiveram em festas com ela, outros já estiveram em bares, outros enfim, outros já comeram a comidinha dela, que eu sei. Mames é fabulosa. E além de Mames ser fabulosa, ela teve uma outra Mames dela, que foi minha avó, que foi mais fabulosa ainda. Primeiro porque gerou minha mãe, né, gente? Mas a minha avó, pra vocês terem uma ideia, ela veio de uma família cristã, evangélica. Ela tinha 60 anos dentro de uma igreja evangélica. E uma das últimas coisas que ela me falou, quando estava para morrer, ela me perguntou do Thiago. Ela queria que mandasse um beijo pro Thiago. Gente, ela era evangélica. Ela seguia a Bíblia. Por que ela não me condenava? Porque ela sabia que religião nenhuma no mundo vai condenar as pessoas por serem exatamente quem elas são. Minha avó me ensinou isso. E esse foi o maior presente que eu tive da minha avó. A minha outra avó paterna, que poucos conheceram, ela também, apesar de ser mais fechada, ela sempre, quando eu ia visitar ela no hospital, ela perguntava: e o Thiago? Para vocês verem a importância que aqueles momentos teve na minha vida, eu lembro disso todos os dias. Fora as minhas avós, eu também tive, por exemplo, parentes, primas, que foram meu porto seguro. Que com elas eu pude ser eu mesmo. Nos meus tempos que nem eu sabia o que era isso, o que era ser eu mesmo. Eu tive amigos que foram a minha família. Mesmo eu tendo o privilégio de ter a minha família, eu tive amigos porque com eles eu me abri primeiro. Então assim, é muito importante a gente montar uma rede de apoio ao nosso redor. Seja com aquelas pessoas dentro da nossa família com quem a gente já consegue falar sobre a nossa sexualidade, seja com os nossos amigos, sabe? Porque assim a gente não se vê sozinho. Mesmo no trabalho, quando alguém vem com aquelas piadinhas que não são piadas, nunca vão ser piadas, se os teus amigos, tua rede de apoio está ali do teu lado, eles vão falar: nossa, isso não tem graça, nossa, isso é piada. É preciso que as pessoas ao nosso redor falem também, para nos defender. Não roubar o nosso lugar de fala. Ninguém vai sentir o que é sofrer homofobia, a não ser uma pessoa que seja LGBTQIA+. Agora, LGBTfobia, né? Desculpem. Mas assim, se colocar no lugar do outro, ser um aliado, é super importante. E a família deveria ser os nossos primeiros aliados. Infelizmente, nem para todo mundo é assim. E isso não faz com que a gente perca a esperança. Não. A gente tem que ter esperança. Porque sempre vai ter uma avó Irene, que nem minha avó, que vai perguntar do meu namorado. Vai ser sempre uma prima minha, uma prima que vai te falar, que vai falar: vamos para aquela festa, esquece isso, relaxa. Sempre vai ter aquela tia que fala: sua mãe não aceita, mas traz teu namorado aqui, eu quero conhecer ele, vem tomar um café comigo. Sempre vai ter alguém assim. A gente não pode se sentir sozinho. A gente não está sozinho. Famílias são aqueles amigos com quem a gente conta, sabe? E como eles são importantes, como eles fazem a diferença pra gente, sabe? Eu já estive em lugares, por exemplo, quando eu ia para as boates, que eu só fui para uma boate porque eu tinha amigos que falaram: não, você vai. Oxe, querida! Aí eu cheguei lá, deixa eu contar a história rapidinho pra vocês. Cheguei, tava de frente para Nostro Mundo. Quando eu, que ia sair lá de Itaquera, sabe, peguei o metrô, encontrei com os meninos no carrão, lembro até hoje, e vim parar na Consolação. Eu nunca tinha me deparado com aquilo. Da Nostro Mundo, nós fomos para Sogô. Algumas sabem como era Sogô, né, gente? Enfim. Gente, se os meus amigos daquele momento não estivessem comigo, eu não teria posto os pés. Nunca. Ia demorar séculos. Ia viver reprimido.
Mas não porque eu tinha uma família que me reprimia, porque era o meu processo. Foi meu processo sair do armário, foi daquela forma. Para mim, eu senti daquele jeito. Embora eu tivesse a liberdade de falar com os meus pais, eu não me sentia seguro para falar com eles, mas por mim, não porque eu não tinha segurança naqueles dois, no meu pai e na minha mãe. Então, se não fossem os meus amigos me arrastar pra boate, menina, eu não tava aqui brilhando. Eu tô falando dessa questão de rede de apoio é tão importante pra gente, por quê? Porque vai nos trazer uma coisa que é impagável, que é você poder ser você mesmo em qualquer lugar. Seja no ambiente de trabalho, seja em casa, seja na rua, sabe? É quando você se sente à vontade. Sabe, quantos casamentos que você deixou de levar sua esposa, seu marido, seu companheiro? Quantos lugares, quantos eventos? Quantas vezes a gente não escuta, até de amigos que a gente achava que eram muito próximos, algo do tipo, mas não precisa demonstrar. Porque a gente ainda escuta isso. Ou então, a gente vê isso nítido no olhar das pessoas. Agora, quando você tem uma rede de apoio, que são seus amigos, são a sua família, aquelas pessoas que te apoiam e te respeitam, você consegue ser normal. E não é essa normalidade que julga o que é normal ou não. Mas você pode se sentir bem, sabe? Eu tô aqui, eu não preciso me preocupar se eu vou ter um trejeito, se eu vou estar com o meu boy, com a minha mina, sei lá. Sabe? Eu me sinto completo aqui dentro. E isso é bom. Isso facilita, gente. Já metade do caminho a gente já ganha aí. Se a gente conseguir sentir essa segurança. Então, uma pesquisa que eu fiz que eu achei muito bacana de um projeto é o Mães pela Diversidade, por exemplo. As mães pela diversidade lutam pelo direito dos seus filhos. E o que eu achei o que eu achei mais legal é que tem mães no Mães da Diversidade que perderam os seus filhos para homofobia, para LGBTfobia. Mas elas estão lá porque elas sabem o quão é importante uma mãe estar ali, lutando. Eu tenho certeza que a minha mãe luta pelos meus direitos. Sabe? E não só os meus, mas os meus amigos. Abraçar a causa do seu filho, da sua filha, é abraçar uma causa, levantar uma bandeira que brilha, meu amor. Porque ela vem cheia de causas, cheia de pontos que a gente tem que mudar na sociedade. Para quê? Para que a gente possa se sentir aceito, respeitado. Não é nem aceito, desculpe, é respeitado. Se sentir respeitado. Só isso. Eu vou deixar aqui com vocês uma coisa muito especial para mim. Muito. Eu tive a oportunidade de conversar, bater um papinho, tomar um bom drink, embora ela não esteja bebendo naquele momento, com Mames, poderosa, linda, maravilhosa. Eu conversei com ela sobre como foi para ela sair do armário. Como foi para ela ter um filho gay. Como foi? Então eu tenho que ficar encostada nos discos. Isso. E falando o mais alto possível. Tá. Mãe, André, gay. E aí, como é que foi isso pra senhora? Foi a princípio foi ruim. Não pelo fato de saber que o filho era gay ou não, mas por tudo que ele podia passar, entendeu? Eu tinha medo que alguém agredisse ele na rua, que as pessoas não aceitassem ele. Então, aquilo me deixou muito preocupada. Eu tinha medo disso, entendeu? Que ele sofresse alguma coisa. Eu não queria isso. O fato dele ser gay ou não era preocupante para mim, entendeu? A minha preocupação era com ele, com o André, meu filho, que alguém destratasse ele, ou batesse nele, agredisse. Eu tinha medo do que pudesse acontecer com ele, entendeu? Ele é meu filho, não tem nada a ver. Entendi. E para a senhora, assim, a gente sempre pensa... porque, assim, ter um filho que sai do armário de uma hora para outra, ou depois de um tempo, é uma situação. Mas para os pais saírem do armário, para os seus colegas de trabalho, para os seus outros familiares, para os seus irmãos, seus parentes, também é uma saída de armário. E para a senhora, como é que foi, assim,
A senhora trabalha na mesma cidade em que eu já trabalhei, enquanto professor. E para a senhora, como é que foi isso com seus colegas? Você tem que ser muito seletivo, porque tem pessoa que não dá, sabe? Para você falar. Ela é muito ruim, assim, tem um pensamento errado, mas Certo. assim, no geral, eu não vejo problema nenhum. Mas para os seus amigos, a senhora teve alguma mudança? A senhora teve. A senhora fala que a senhora teve que selecionar os amigos que a senhora começou a andar ou falar sobre o André ser gay. Como é que foi isso para a senhora? Só é porque é engraçado, né? Porque aí as pessoas, quando fica sabendo, elas ficam se policiando, né? Então, quando elas fazem alguma piada a respeito, elas pegam, ai, desculpa. Então, é isso que eu não quero, entendeu? Não tem que pedir desculpa, entendeu? Você tem que saber o que você está falando. Você tem que saber o que você está falando, né? Que nem a senhora está falando isso, né? E foi fácil para a senhora sair desse armário? Porque a senhora teve que, em algum momento, teve que me defender, por exemplo, ou teve que se posicionar a favor das pessoas LGBTs. Como é que foi isso para a senhora? A senhora abraçou essa causa também de defesa dos direitos por ter um filho gay? Sim, eu abracei. Inclusive, eu não tenho só um filho, né? Eu tenho amigas. Adoro! Oi? Os amigos do meu filho também, eu brigo. Se eu ver que tem alguma... Um dos momentos que mais ficou marcado para mim foi quando eu fiz 18 anos, e a senhora foi comigo na Blue Space, assistir um belíssimo show de drag queens e ver os Gogo Boys, que eu sei que a senhora adorou. E aquele dia foi muito especial para mim. Eu quero muito poder repetir novamente com a senhora. Como é que foi aquele dia para a senhora, aquela noite? Para mim foi muito legal. Eu gostei muito, de verdade mesmo. Tirando o trenzinho, né? Eu gostei do resto. Mas o trenzinho é um assunto para uma mesa de bar, gente. Então, para mim foi legal, porque eu sempre admirei, né? As drag, assim, a maneira como elas se caracterizam, se maqueiam, sabe? Eu sempre achei legal. Então, eu gostei. Para mim foi uma coisa nova. Uma coisa diferente. E com meu filho. A senhora lembra a reação das pessoas? Oi? Dos Gogo Boys. Sim, claro. A senhora lembra da reação das pessoas na fila? Isso é uma coisa que eu lembro muito forte. Que quando eu falava que a senhora era minha mãe, as pessoas falavam, ai, arrasou. Nossa, a senhora lembra como os meninos ficavam felizes quando eu via que eu estava com a minha mãe? É verdade. Ficavam mesmo. Eu aparecia bichinho no zoológico. Como é que foi me ver numa boate gay? Vendo seu filho ali dançando, etc. Vou ser sincera, para mim foi normal. Entendeu? É como se não fosse uma boate como qualquer uma outra, entendeu? Legal. A senhora iria novamente? Sim, claro. Inclusive as amigas querem ir junto. Adoro! Vamos fazer um bonde. E mãe, uma outra coisa, quando a senhora me viu gay, mudou alguma coisa no modo da senhora olhar para mim? Não, eu acho assim, que foi bom para você, entendeu? Minha concepção. Para mim foi bom, porque o André antes era o André meu filho, o André depois continua sendo meu filho. Então, eu vi você crescer emocionalmente. Sabe como assim, se libertar das amarras? Sei. Tirar aquele peso, sabe, assim, sair.
poder falar, não, eu sou isso. Eu não Sim, sou a senhora me isso. achou mais completo? Achei. Mais Bem mais. feliz? Mais feliz. Ah, Verdade. adoro. Uma última coisa, mãe, assim, que eu acho super importante, o que a senhora poderia falar para as mães e pais de LGBTs que vão nos assistir? Eu acho que o primeiro passo vai ter que ser deles. Dos pais. Em relação aos filhos. Por quê? Porque é seu filho, caramba. Ele é seu filho, não mudou nada. Você não, por ele ser ou não ser gay, você vai tirar a identidade dele? Ele vai deixar de ser a mesma pessoa? Não, ele continua sendo seu filho. Então, você não quer a felicidade do seu filho? Eu quero a do meu. Então, eu tenho que... Não é aceitar. Eu acho que essa palavra não existe. Essa relação de pai e mãe. A senhora, no lugar da palavra aceitação, a senhora colocaria qual outra palavra? Eu amo meu As filho. pessoas têm que sentir... Oi? Eu amo meu filho. Amor, né? Não precisa de outro. E uma outra coisa, o que a senhora poderia falar também para os filhos e filhas LGBTs, que muitos, a gente sabe que não tem uma família que apoia ou que dá segurança, né, emocionalmente falando. O que a senhora poderia falar para eles? Como a senhora poderia ser um pouquinho, eu vou emprestar um pouquinho da minha mãe para esses que vão ouvir a gente, que vai ouvir a senhora agora. Eu acho que do filho para os pais é mais difícil, né? Porque ele quer que o pai aceite, a tal da aceitação. Mas ele não deve desistir, sabe? Ele tem que tentar, tem que continuar tentando buscar o pai, a mãe, o amor do pai e da mãe, sim. E sabe, um dia cai, o pai e a mãe caem na realidade. Não adianta, ele vai morrer daquele jeito. Concordo. Nossa, é um presente para mim ouvir isso. Eu acho que os meus amigos todos amam a senhora porque exatamente a senhora é tudo isso que a senhora falou, essa mãe maravilhosa. E eu tive... Oi? Vou chorar. Adoro! E é isso, assim, eu acho que a senhora, tudo aquilo que a senhora falou representa o que eu hoje em dia sinto, a segurança de poder ser quem eu sou, do jeito que eu sou, e saber que eu sempre vou ter para onde voltar, que minha mãe sempre vai estar ali, isso para mim é muito importante. Sempre. Adorei. Te amo muito. Eu te amo. Obrigado por você ser meu filho. Do jeito que você é, do jeito que você não é. Sabe? Agora Você eu sempre... que vou chorar, não vai fazer isso. Vai ser sempre. Ai. Nada. Eu que agradeço a senhora. E se tiver mais 10 mil vidas, eu gostaria muito de voltar sempre pertinho da senhora. Te amo. E aí, choraram um pouquinho? Espero que sim. Eu fiquei emocionada. Gente, que amor de mãe. Foi tão importante escutar a minha mãe falando. Eu já sabia, sabe? Eu já sabia. Mas foi muito especial ouvir da minha mãe o quão eu sou especial para ela. O quanto ela acreditou que quando eu falei para ela que era gay, quanto isso me deixou mais feliz, mais completo. Aquilo, gente, escutar minha mãe falando aquilo foi, nossa, essencial, foi um presente para mim. Saber com que ela falou assim, nossa, agora ele tá se sentindo feliz. E olha, sim, estou, muito.
muito. E eu acredito que são esses gestos que os nossos familiares, essa família que a gente escolhe, ou a nossa própria família, esses pequenos momentos, eles fazem muita diferença. Por exemplo, eu recebi um presente maravilhoso da minha sogra, a dona Mary, que mandou no dia do orgulho, no domingo, mandou um vídeo enaltecendo carinhosamente a minha relação com o Thiago, que é filho dela. O meu amor do Thiago e o Thiago por mim. E foi tão fofo, que até o coraçãozinho LGBTQI ela colocou. Sabe, foi um detalhe, mas um detalhe que fez toda a diferença. Foi um abraço que ela nos deu em tempos onde as coisas são virtuais. Dona Maria foi fantástica naquele momento. E tá lá se desconstruindo a cada dia. Ela precisa da minha ajuda, precisa da ajuda do Thiago para pensar novas coisas? Precisa. Mas acho que no caso dela, mais do que ela precisar da gente, a gente precisa dela. Porque ela faz a diferença. O amor dela, por todo o nosso ser, agora completo, depois que a gente sai do armário, o amor dela faz com que a gente se sinta fortalecido. Então, vocês aliados que estão ao nosso redor, vocês têm um papel fundamental. Sabe, muitos de vocês são a família que muitos LGBTIs escolheram para si. E muitos não têm isso dentro de casa. Sabe? Então, olha a importância que vocês têm. É fundamental. Fundamental. Então, assim, é importante no mês do orgulho LGBT a gente ver tantos arco-íris para cima e para baixo no Instagram e nas redes sociais de pessoas que não são LGBTQI, mas é importante que no dia a dia vocês também estejam presentes, sabe? Porque a gente tem força, nós LGBTs temos muita força, mas com vocês a gente ganha mais força. Hoje, último dia do orgulho, mas não o último dia de luta. E não o último dia para que você, nossa família, nosso aliado, nosso apoio, consiga demonstrar. E falo mais, a gente tem que começar a pensar em como nós, que temos o privilégio de ter esse apoio, desses amigos, dessa família que nos apoia, de começar a pensar naqueles que estão à margem, daqueles LGBTs que não têm essas pessoas para apoiá-los. Então a gente tem que começar a ir atrás, fazer alguma diferença na vida dessas pessoas. Porque se o amor foi importante para nos manter aqui em pé, lindas, maravilhosas, esse amor tem que ser multiplicado, tem que ser compartilhado. Essa luta, ela tem que ser de todos nós. Todos nós. Não dá pra gente só ter amigos de balada. A gente tem que ter amigo do ir pra rua, sabe? De no dia da parada tá lá brilhando, fervendo, gostoso, maravilhoso, mas tá também fazendo parte das discussões, dos debates pró-direitos LGBTs. Gente, agora que a gente vai poder doar sangue. Vocês têm noção disso, nós gays? Que agora, em 2020, que foi permitido que nós doássemos sangue. Então, olha, gente, é ridículo falar isso, não é? Que bom, é uma luta, é uma vitória, sim, mas só agora que nós alcançamos. E para você, como é que foi? Como é que foi sair do armário? Como é que foi para sua família? Teve alguma situação engraçada? Teve alguma coisa assim que te impactou? Compartilha com a gente, dialoga com a gente, porque é bom a gente saber um pouco da nossa história. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, vem conversar comigo, vem falar sobre as suas histórias também, porque a gente vai se fortalecendo, tá bom? Beijo!